Mas eu acho que você já sabe que está acontecendo a COP30 lá em Belém do Pará, né? Tem líderes aí do mundo inteiro, tanto líderes, né, governamentais, quanto da iniciativa privada, né? Muitas marcas fazendo ativações lá em Belém. E o que quer dizer isso? Se você não sabe o que é a COP30, eu vou explicar rapidamente. É uma conferência global sobre mudanças climáticas e ela é o primeiro grande evento climático que acontece aqui no Brasil desde a Rio 92. Eu era criança quando aconteceu a Rio 92. Eu lembro que também estava em todos os noticiários, né? E era um momento muito diferente para o Brasil, né? Eu lembro de um trabalho de escola que eu fiz para Eco 92, Eco 92, que eu peguei, era para fazer um desenho sobre o mundo. Aí eu fiz, só que eu fiz numa cartolina redonda. E, nossa, todo mundo, meu Deus, que criança criativa, né? Começou assim, nessa época, né? Foi meu primeiro portfólio, o despertar da criatividade dela. Então, só que dessa vez é um mundo muito diferente do que em 92, um mundo que está aí em aflição, sim, né, em relação à crise climática. Decisões que vão ser tomadas lá na COP em Belém vão ter impacto enfim, não só local, como, né, nacional e global também. E são estratégias aí até urgentes, né, eles fazem estratégias também a longo prazo, mas tem muita estratégia que vai ter que ser urgente, que vai ter que ser aplicada agora. E especialmente está se falando sobre a criação de um fundo, né, global para conter a crise climática, né, em que os países mais desenvolvidos, né, que a gente fala, os países mais que têm mais riquezas, sim, que têm mais... Ou seja, os países que roubaram um monte de riqueza dos outros países. Ajudem quem tá passando eu preciso depois contar pra você, Flávia, não me deixa esquecer. eu visitando a casa do Maurício de Nassau, em Haia, né? Pichando o muro. Não, eu falava assim, mano, tudo isso aqui devolve pede desculpa com Pix, cara, pelo amor de Deus, né? Mas é isso. Mas é isso. Eu queria falar aqui que se você se interessa por esse assunto e quer entender como a COP30 está conectada com a Baixada Santista, tem uma matéria incrível da Laís Barbosa, do nosso time Juice, lá no juicesantos.com.br. Vale a pena você se aprofundar nesse assunto pela matéria da Laís, porque ela também é uma pessoa que acompanha, sim, muito a pauta de clima, a pauta de mudanças climáticas. Ela entende muito sobre esse assunto, escreveu uma matéria pra gente. Aqui a gente vai falar até meio superficialmente, né? Porque o tempo é curto, mas se você se interessa, vai lá. E também vou dar uma outra dica aqui. Se você quer ver um pouco, quer sair um pouco da sua bolha, procure a cobertura de veículos independentes, sim, que estão lá na COP. O Adriano Lisiero tá lá. O Adriano Lisiero tá lá, que é o Geopanoramas. Os veículos que fazem parte da AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, estão fazendo especiais lá. Tem o Colabora que tá lá, Amazona Vox, tem um monte de gente boa lá, né? Eu vi que Mídia Ninja também tá fazendo cobertura, então sai um pouco da sua bolha, né? Sai daquela bolha CNN, Globo e tal, e vai ver o que tá perifericamente ali sendo falado, porque essa galera também tá cobrindo. São muitos lugares, né, em que acontece a COP, né? E tem lugares onde são feitas as discussões governamentais, institucionais, né, os documentos e tal, e tem outros lugares acontecendo outras conversas. Eventos, discussões. Exatamente, né? Esses veículos estão conseguindo se espalhar aí para cobrir de uma forma mais democrática e heterogênea, né? E Flávia, você conhece santistas que estão lá? Eu não conheço nenhum santista que tá lá. Sabe quem tá lá? A Eliane Samarco. A Eliane Samarco, ela tá lá. Que legal. Falei com ela logo que eu voltei de viagem. A gente já entrevistou ela aqui no Lendárias e Portuárias. Ela exatamente. Faz um baita trabalho no SEMEC. Com certeza deve ter outros santistas que estão por lá, né? Foi também engraçado, outra coincidência. As duas brasileiras, né, eram 51 mulheres na Bolsa Viral Voices, e as duas brasileiras que estavam lá, estavam saindo de Haia praticamente direto para a COP, assim, né? A Marcela da Bilebs e a Mari da Clarice. Mulherões incríveis, cara. E aí, quando a gente tá falando de meio ambiente, Lud, assim, né? Tem que lembrar que a Baixada Santista é uma região aí já vulnerável, sim, a enchentes, erosão da nossa costa, né? Do nosso litoral. A gente sabe que as coisas já não estão como eram
há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. A disputa de terra, disputa de terra, né? Os morros da cidade também estão aí em um risco constante. E a gente sabe que também é preciso melhorar a drenagem da cidade, porque as enchentes que vêm com essas mudanças, com essa emergência climática, a gente não fala mais, viu? A Laís, que é do Juiz Santos, me ensinou que a gente não fala mais mudança climática, a gente fala crise climática ou emergência climática, de tão grave que tá a coisa, já mudou, né? Em 92, né? Porque eu lembro que o lance da Eco 92 era assim, olha, em 92, a gente precisa se preocupar com o meio ambiente. Ninguém tava meio preocupado, né? A minha mãe, ela sempre conta isso, ela fala que ela cresceu ouvindo na escola, ou seja, é gente da geração boomer, né? Os boomers cresceram ouvindo na escola que água era um recurso infinito. Nossa, então, imagina... eu já não ouvia isso, já ouvia que era finito, assim, exatamente, né? Mas a geração da minha mãe cresceu ouvindo que era infinito. Então imagina a cabeça desses boomer aí, que outro dia eu vi um vídeo maravilhoso, eu não lembro exatamente o contexto, mas o cara tava falando assim, não, porque esses ecologistas ficam aí querendo impedir o progresso. Porra, velho, né? Assim, meu Deus, como alguém consegue formatar essa opinião, né? E não tá vendo, parece que tá se negando a ver as coisas que de fato estão acontecendo, né? O planeta mais quente. Gente, o planeta tá muito mais quente do que há 20 anos atrás, isso é perceptível no nosso cotidiano, né? O mar avançando, a faixa de areia de Santos, pra quem mora em Santos, como você não tá vendo que a faixa de areia tá diminuindo, né? Na verdade, teve uma matéria no Fantástico, né? Não sei exatamente qual dia foi, mas parece que foi recentemente, né? Uma matéria no Fantástico falando sobre as ecobags, né? As barreiras. Né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, embora a COP tá acontecendo lá em Belém. Mas assim, não só tem os impactos da emergência climática aqui em Santos, mas a gente tem que também falar sobre isso para mostrar o quanto é importante nós, como cidadãos e cidadãs, cobrarmos do poder público e ficar em cima das empresas também, de tipo assim, cara, não adianta ir lá na COP, mostrar o que você tá fazendo, fazer um PowerPoint lindo lá, tirar fotinho, postar no LinkedIn o que você tá fazendo para que o nosso território não seja soterrado, afogado, né? É que, Flávia, assim, eu acho que qual a solução pro lixo, por exemplo? É aquela coisa, assim, né? Eu ouvi uma vez isso do Simmons, em que a criatividade não é urgente. A gente trata a criatividade como uma pauta não urgente. E eu acho que a pauta de clima, para a maioria da população, apesar de afetar muito dramaticamente, é intangível. Então a pessoa fica assim, tá bom, mas o que eu faço? O que eu faço? A resposta é um pouco essa, tá? O Dr. Evaldo Stanislau, ele fez esse comentário aqui no Juicecast na semana passada. Se você não viu, assiste aqui no canal do YouTube. Que o que a gente pode fazer individualmente? É ficar em cima, né? Porque, por exemplo, a gente não pode executar nenhuma mudança de saneamento, a gente não pode executar nenhuma mudança... E separar o lixo limpo, assim, você tem que fazer, mas não basta, né? Sim, eu acho que não basta, levar ecobag, não basta, exato. né? É muito consumir mais menos, né? Consumir menos, eu acho que passa muito também por essa coisa de reduzir, né, o nosso consumo, porque a gente vive numa sociedade que fica só falando pra gente consumir o tempo todo, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, assim, né? Consumir menos. O que é consumir? Essa é uma reflexão que eu faço. Eu acho que a gente tem que consumir menos, tá, gente? De qualquer jeito. Só que, ao mesmo tempo, a gente consumindo a roupinha, o skincare, não se compara com cara, assim, a cacetada de dejeto que uma grande empresa... Aos danos, né? Aos danos, exatamente. Eu fico muito chocada, assim. Ter a consciência disso já é o primeiro passo, tá, gente? E eu acho que a gente saber, se informar, né? Pensar sobre isso, conversar com outras pessoas sobre isso na mesa do almoço de domingo. Se alguém perguntar assim, parece muito intangível a pauta do clima e tá todo mundo lá discutindo na COP e tal, mas o que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a andar mais a pé na cidade, assim. Eu acho que essa é uma coisa que além de reduzir o impacto em relação ao carro, te coloca no chão
para entender que o mundo vai além de você, vai além da sua bolha, e aí, de fato, você vê o que tá acontecendo, sabe, Flávia? Assim, É bem então, isso. eu acho que o primeiro passo é bem andar mais a isso. pé pela cidade. Assim, é deixar mais o carro em casa, andar a pé ou de bike, né?